Pessoal, boa noite. Nós vamos começar as nossas conversas daqui a pouquinho. Eu estou aproveitando para testar o som e as apresentações, tá? Espero que esteja boa a transmissão e peço que vocês me informem aí pelo chat. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Orlando Fontes Lima Júnior. Eu sou professor titular da Unicamp e coordenador e criador do LAUT, Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes. Acredito que alguns de vocês já me conhecem e a minha ideia hoje é aproveitar um pouco dessa discussão do coronavírus e do fato de eu estar hibernando aqui em casa também, a Unicamp está com as suas atividades paradas, para discutirmos a questão do impacto do coronavírus na logística. Eu já adianto que essa questão, para mim, é um problema mais de logística que afeta a saúde pública do que saúde pública que afeta a logística. Eu espero que nessa conversa possamos desenvolver um pouquinho sobre isso. Sabe que ao longo do tempo, muitas crises como essas têm acontecido. Estou colocando um quadro aí para vocês de várias epidemias, pandemias, surtos e endemias que aconteceram ao longo do tempo. A mais conhecida é a peste negra, que começou lá no século XIII, matou 500 milhões de pessoas e a transmissão era pelo rato. Mas nós temos uma série de outros relacionados à varíola, a malária, aos próprios sarampo. Agora, é importante entendermos as definições relacionadas a isso, né? Então, a primeira delas que eu gostaria de comentar é a diferença entre surto, epidemia e pandemia e endemia, né? São coisas bem distintas e elas estão principalmente relacionadas à questão da abrangência espacial desses atividades. Se a gente olhar aquele quadro que eu coloquei recentemente para vocês, a gente pode ver um pouquinho sobre isso. Desculpem que eu estou um pouco atrapalhado aqui com o uso desses sistemas que eu não estou muito à vontade com isso. Mas vamos lá. Peste negra. Peste negra envolveu a Europa e a Ásia, que era o mundo existente na época. Então ela tem uma abrangência global, ela pode ser considerada uma pandemia.
Mas se vocês olharem ali para a direita, no meio, na Etiópia, você teve um surto de febre amarela. Qual a diferença de um surto para uma pandemia? Um surto é mais localizado, espacialmente. E a endemia e a epidemia é um elemento intermediário entre os dois. Então, por exemplo, a gripe espanhola, que foi uma epidemia surgida nos Estados Unidos, que afetou alguns países, mas não se difundiu, por exemplo, pela Ásia. E outros elementos que, por exemplo, a tuberculose, ela matou já 1 bilhão de pessoas. Só que ao longo de 100 anos. Então já é um problema endêmico, como a fome e outras série de problemas que nós temos no mundo e que não estão ainda resolvidos. Então, a primeira coisa que a gente tem que conversar e que eu quero trazer para vocês é o que caracteriza a pandemia. E são dois aspectos. Um é a sua velocidade de propagação e o outro, a abrangência espacial da mesma. Eu estou colocando um quadro aqui da propagação no tempo do número de infectados fora da China. Então, se vocês olharem que em 23 de janeiro a Itália não aparecia. Um mês depois, a Itália já contava com 61 casos. Um crescimento baixo. Agora, olha o impressionante. Em uma semana, esses 61 casos viraram 1.000 casos. E em mais uma semana, atingiu mais 10.000 casos. E se isso não for impedido, ele vai exponencialmente abrangendo a população. Esse é um dos grandes problemas que está relacionado à velocidade de propagação. Esse quadro é bem interessante, foi uma amiga que me encaminhou, que é a Isabel, que eu quero agradecer isso. Agora, se nós olharmos isso distribuído ao longo do tempo por países, vocês verão que no quadro do lado direito, Coreia do Sul, Itália e Irã têm uma escala muito maior do que os demais países. Se você retirar do gráfico a Coreia do Sul, a Itália e o Irã, aí surgem França, Alemanha, Espanha, Japão, Estados Unidos, Suíça, Reino Unido. E uma série de outros países que estão numa taxa muito baixa. Mas como estava comentando com vocês, isso é uma explosão exponencial. Eu quero que vocês olhem atentamente o comportamento da França e da Alemanha e do Japão no gráfico do lado esquerdo, porque depois nós vamos conversar mais sobre isso. Bom, aí entra um dos primeiros conceitos de planejamento de demanda que eu vou trazer para vocês. Você tem que calibrar uma curva de comportamento. No caso, o comportamento que visualizamos ali é o de uma curva exponencial, onde você tem na curva exponencial uma constante elevada a x. E a calibração dessa curva você faz variando essa constante. Então, se vocês verem aí no quadro, quando k igual a 2, você tem uma inclinação, e quando o k igual a 10, você tem outra inclinação. Dá para se notar nos gráficos anteriores que essas inclinações elas variam bastante. E aí
chamam a atenção para o que eu comentei do Japão. Se vocês perceberem, o Japão tem uma inclinação mais baixa e a sua curva, como a da Alemanha, elas já começam a buscar um patamar. Por quê? Porque existe um problema que é o seguinte: curvas exponenciais, o limite é infinito. Ou seja, se você não tratar, todas as pessoas do globo ficariam com a doença. Né? Agora, o que a gente espera é que isso não aconteça e que existam medidas para contornar isso. Então, a distribuição mais representativa para modelar o vencimento de uma pandemia é a distribuição de Weibull. Porque a distribuição de Weibull, vocês vejam o formato aí, ele tem um início bastante acelerado, mas a partir de um pico ele começa a decair. Ou seja, é quando o país consegue conter o avanço da doença. É o caso que já está acontecendo na China. Na China, as notícias atuais é que não existe mais transmissão, tirando a cidade de Huai'an, não existe mais transmissão, exceto pela chegada de estrangeiros. Ou seja, tivemos um pico e vai reduzindo esse pico com o tempo. Quanto melhor o país se mobilizar, mais baixo é a altura desse pico. E quem tiver interessado procura essa função, e ela normalmente utiliza uma constante e um erro assumido, que permite a calibração desse processo. Mas como eu disse para vocês, a pandemia ela se caracteriza pela rápida difusão e pela abrangência espacial. E aí, para conversarmos sobre abrangência espacial, eu gostaria que vocês olhassem essa fotomontagem, porque não existe uma foto do mundo à noite dos dois lados do globo, tá certo? Essa é uma fotomontagem produzida pela NASA e ela é bem interessante. E ela reflete um conceito de um importante geógrafo brasileiro, que é o Milton Santos, que ele definia a globalização como espaços de luz e espaços de sombra. Os espaços de luz eram os territórios mais globalizados do planeta, onde eles tinham fluidez de capital, de pessoas, de informação. Então vocês olhem aí que a região da China é bastante iluminada, Japão, a região da Europa, os Estados Unidos, e no caso do Brasil, a parte de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, olhando esse mapa, a gente entende onde estão as grandes atividades econômicas do mundo. Bom, guardem um pouco o visual desse mapa e agora vamos ver a evolução da transmissão do coronavírus quando se atingiu 100 mil casos no mundo. Então vocês vejam que tem no mesmo mapa, você tem ali na Ásia uma grande participação, o diâmetro desses círculos é proporcional ao número de casos. Depois você tem ao lado uma área no Irã e depois uma grande área que é a Itália. E pode começar a ver que outros pontos maiores começam a surgir na Europa e também nos Estados Unidos uma razoável densidade de pontos. Tanto que se fala que o próximo país a ter esse pico exponencial será os Estados Unidos. Agora, vamos tentar comparar os dois gráficos.
Percebam que o comportamento da propagação do coronavírus, ele tem uma complementariedade muito grande com as áreas mais iluminadas do planeta. Por quê? Porque o coronavírus é uma doença globalizada. E a gente sabe que quando as pessoas viajam, veja aqui no Brasil, foi para Portugal, foi para a Itália, retornou e vai acontecendo essa movimentação. Então, quanto mais fluxo você tiver, mais você vai ter propagação. Por isso que tem que se tomar alguns cuidados. Trazendo um pouquinho agora para a área de logística, eu estou colocando mais um mapa, onde na parte de cima tem as rotas aéreas mundiais de um lado e as rotas marítimas do outro. Quando você compara com a propagação do coronavírus, você percebe que a aderência é muito grande às rotas aéreas. E fica claro, por exemplo, que não é à toa que o Trump recentemente proibiu a circulação de aviões vindos da Europa para os Estados Unidos. E agora está proibindo algumas rotas a partir da América do Sul. O Brasil, nesse aspecto, ele é privilegiado. Por quê? Porque ele não tem esse grande fluxo. Ele recebe esse fluxo em termos secundários, depois que passa por outro país que chega para nós. É muito pouco de fluxo marítimo e muito menos de fluxo aéreo. O que a gente não pode fazer, é óbvio, é ficar viajando para os Estados Unidos, ficar viajando para a Europa, porque aí a gente vai trazer o vírus, né? E aí manter a gente tem uma chance de se preparar mais com isso. Bom, feito essa colocação, e que ela está diretamente associada a um problema de demanda, de logística e supply chain, que é de previsão de demanda, e por isso que eu apresentei aquelas funções de exponencial e Weibull, que podem ajudar para quem precisar trabalhar com esses comportamentos. Agora vamos para os 3 grandes desafios da logística e supply chain quando olhamos o coronavírus. Eu preparei essa apresentação considerando 3 aspectos: a ruptura de cadeias de suprimentos, a ruptura de cadeias de suprimentos, a logística urbana e o desabastecimento das cidades, e o tratamento específico da chamada logística humanitária, ou o tratamento dos hospitais e doentes e infectados. Tá? São esses 3 aspectos que eu vou discutir na apresentação de hoje. Bom, vamos ao primeiro. A ruptura das cadeias de suprimentos globais. Não sei se vocês já viram essa foto, mas essa foto ela reflete, num dado momento, num dia típico, os navios que estão navegando nas diferentes áreas e diferentes regiões. Olhem especificamente para a Ásia e vejam a quantidade, a densidade que nós temos nessa região. Na Europa também tem bastante coisa, e numa das costas americanas também.
Essas questões, elas refletem algumas coisas em relação às cadeias de suprimentos globais. É claro que quem atua nessas cadeias, quem viabiliza essas cadeias, são os navios. E aí começamos a ter os problemas de ruptura dessas cadeias. Então esse quadro vai até dia 10 de março, mostrando as previsões, as programações de contêineres e de navios com destino à China. Vejam que o azul é a programação de navios com destino à China. E em vermelho o número de contêineres. Tá? Claramente está se interrompendo a conexão da China com o resto do mundo. Fala-se em alguma coisa de 15 dias de ruptura nas cadeias de suprimentos de empresas que operam a partir da China. Quando aconteceu o tsunami na Ásia, isso foi um grande problema e no caso dos telefones celulares, onde algumas empresas tinham todos os fornecedores baseados numa mesma região que foi vítima do tsunami. Agora isso já é um pouco mais minimizado, porque esses operadores, essas empresas, montam planos de contingência. É o caso da Samsung, que lançou o S20 agora, e cuja toda a base de produção do S20 estava na China. E ela deslocou para uma unidade que ela tinha no Vietnã, implementou o número de turnos de operação no Vietnã e reduziu um pouco o volume das outras produções. A Samsung está informando que, em princípio, não vai ter problema de stockout e de falta do celular. Já a Apple também está se mobilizando, como toda a base produtiva dela é a Foxconn, ela já está mais receosa em relação ao iPhone. Para vocês terem a dimensão desse impacto da paralisação dos portos e da produção chinesa, aqui tem mais um quadro feito a partir de pesquisa junto aos grandes operadores marítimos, que vai de 2009 até 2020, mostrando o nível de ociosidade da capacidade dos navios disponíveis. Vejam que em 2009, 2010 foi a maior crise que nós tivemos na última década, e ela esteve associada a uma série de problemas econômicos, e depois nós baixamos esse nível para coisa em torno de 4%, 5%, com algumas oscilações de 8%, e a gente vinha em torno disso, 4% de ociosidade de toda a capacidade instalada de navios. Bom, em 2020, se vocês virem uma seta vermelha no alto desse gráfico, atingimos um pico de 14% de ociosidade de capacidade instalada de navios. Por quê? Porque os portos chineses estão parados. E aí, o que impacta isso? Impacta numa série de indústrias, mas principalmente
em tecnologia e automotiva. Esse é um relatório muito bom, publicado pela DHL, que é o Resilience 360. Sugiro, ele está disponível na internet, e um dos elementos que ele apresenta é como é a distribuição da capacidade instalada das fábricas em Wuhan, que é uma das maiores regiões produtivas da China. Não sei se vocês têm essa dimensão. E você vê que tecnologia e automotiva, seguida de química e life science, são as grandes cadeias que estão tendo, poderão ter disruptura. Né? Bom, mas todo mundo sabe, não é o meu setor o comércio exterior e a logística internacional. Por isso eu convidei o Fabrício para gravar um vídeo curto e falar com vocês sobre isso. Eu já peço desculpas aí, porque eu vou tentar fazer a transição para esse vídeo dele, mas já adianto que eu não sou muito bom. Olá, boa noite. Eu sou o Fabrício De Paulis, da De Paulis Logistics e Supply Chain Management. Eu quero falar rapidamente sobre o coronavírus e a disruptura que ele causa nas cadeias de suprimentos. Isso acontece principalmente porque os governos e também as empresas tomam ações para evitar a disseminação da pandemia, mais ainda do que já está. Então, é inevitável que nós tenhamos custos e problemas nos suprimentos de uma forma generalizada. No Brasil, para vocês terem uma ideia, devido à China ter ficado mais de 3 semanas, quase um mês, até mais, em algumas regiões sem faturamento e ainda está num ritmo menor, estão faltando, por exemplo, no setor de eletroeletrônicos, mais de 70% dos materiais e das empresas também estão relatando que estão com problemas de fornecimento da China, que responde por mais de 40% do fornecimento brasileiro dos produtos eletroeletrônicos. Isso foi divulgado pela ABINI também, que é a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e de Eletroeletrônica. Na aviação mundial também nós tivemos um impacto impressionante. Estima-se que vamos ter mais de 113 bilhões de dólares de perda no setor para esse ano. Mais de 70 companhias aéreas cancelaram seus voos internacionais. Então, as restrições estão grandes e há, apesar de algumas regiões não recebendo carga, falta de espaço, porque as aeronaves não estão de uma forma organizada mandando as cargas para o mundo, principalmente depois do anúncio dos Estados Unidos de cancelamento das rotas entre Estados Unidos e Europa. Temos também na navegação um impacto muito ruim, um índice que é o Baltic Dry Index, caiu mais de 80% em relação a antes do início do coronavírus. Ele dá uma indicação de como vai ser a economia global nos anos seguintes, nos meses seguintes, perdão. E nós temos também uma escassez de contêineres devido à falta de reposição. Como está tudo represado na China, os impactos no Brasil e no resto do mundo vão acontecendo em cascata depois de um mês mais ou menos. Essas, de forma genérica, são as situações causadas pelo coronavírus no mundo. Um abraço a todos e até breve. Eu quero agradecer a contribuição do Fabrício e vocês veem, realmente a situação é delicada. Agora, trazendo para técnicas de supply chain, o que são as questões que estão envolvidas e como podemos trabalhar com elas? A primeira delas é o efeito chicote, que eu acho que quem é da área
já conhece, mas como eu tenho um público diverso, eu vou procurar materializar o que é o conceito. Você já deve ter brincado com aquela brincadeira que pega-se uma corda e fica batendo no chão, é chamada de chicotinho, que é o rapaz está fazendo ali em cima. Ela começa numa vibração baixa e ela termina numa vibração alta. Esse comportamento, ele também acontece ao longo da cadeia de suprimentos. E aí, se vocês veem na parte de baixo, você tem o cliente que consome numa vibração baixa, e à medida que você vai voltando para o varejista, para o distribuidor, para o fabricante, para o fornecedor, os níveis de estoque eles vão crescendo ao longo da cadeia. Então, um dos problemas que o profissional de supply chain tem a fazer é minimizar o nível de estoque global da cadeia, evitando grandes oscilações do efeito chicote. Estuda-se muito a questão do efeito chicote sobre a ótica do nível de informação ao longo da cadeia e do nível de visibilidade. Mas também existe uma outra questão que afeta bastante o efeito chicote, que é a interrupção da cadeia, que é a ruptura da cadeia, que é o que nós estamos acontecendo hoje. Por quê? Porque nós temos os clientes consumindo, os varejistas diminuindo seus níveis de estoque, os distribuidores diminuindo seus níveis de estoque. E como o Fabrício falou, sem reposição, porque a manufatura não está repondo. E também impactando no fornecedor. Isso se agrava em situações como essa por um outro conceito de logística supply chain, que é a busca de operação just in time. Esse conceito é: temos o mínimo possível de estoques e operarmos nas chamadas cadeias puxadas. O que é isso? Eu, varejista, eu puxo do meu distribuidor só o que eu estou precisando colocar no mercado. O distribuidor puxa da manufatura só o que ele realmente precisa colocar no mercado. Diferente das cadeias empurradas, que o produtor empurra para o distribuidor, que empurra para o varejista. As cadeias empurradas, classicamente, têm níveis de estoque maiores do que as cadeias puxadas. Só que existe um conflito entre just-in-time e ruptura de supply chain na gestão de risco. Por quê? Porque quanto mais dentro dos conceitos just-in-time você está operando, mais risco você terá na questão da ruptura. E olha que o momento que aconteceu esse problema foi um momento até particularmente positivo para essa questão, porque iria iniciar o ano chinês, o ano novo chinês. E toda a produção estava se preparando para interromper uma semana de produção. E por isso antecipou muito da programação e distribuiu bastante coisa de forma antecipada. Por isso que nós não percebemos tanto ainda essa defasagem. Porque aí entra o terceiro conceito que é importante estarmos olhando, que é o conceito de gap no ciclo de pedido. Existe uma defasagem de tempos entre causas e efeitos. É o modelinho do chuveiro que usa aquecedor de gás. Eu estou tomando banho, acho que está muito quente, eu abro o frio e não chega
eu abro mais o frio, de repente eu tomo uma ducha fria. Aí eu vou lá e abro o quente. E não volta na temperatura, abro mais o quente. Aí eu tomo uma ducha quente. Isso por quê? Porque as causas e efeitos têm uma defasagem de tempo. No nosso caso, essa defasagem é mais ou menos uns 10 dias, relacionado com a distância física e as operações em ambos os portos. Então, além de agravar o efeito chicote, na retomada da produção, nós vamos levar um tempo ainda para sentir. Então as empresas têm que se precaver para trabalhar com isso. Bom, como é que se trabalha na prática com problemas de ruptura? As alternativas são aumentar o nível de estoque, que é uma coisa praticamente descartada para todas as empresas, montar planos de contingência, como o caso da Samsung, de terem fábricas em paralelo com capacidades diferentes que permitem uma certa mobilidade em relação a isso, e trabalhar com um leque de fornecedores que contenham uma capacidade instalada que permita um redirecionamento para minimizar isso. Isso sobre a ótica da oferta. O outro aspecto é trabalhar um pouco junto à demanda, tentando reduzir esse nível de demanda existente. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Agora, como trabalhar em termos de técnicas de logística e supply chain, de ferramentas, com esse problema da ruptura da cadeia. Aí uma técnica bem conhecida e muito boa para modelar esse tipo de problema é o System Dynamics, porque permite modelar relações causais. Vocês vejam, embaixo do texto System Dynamics, tem aí um diagrama que procura representar essas relações causais e procura modelar essas defasagens de tempo, como eu falei na questão do ciclo do pedido, e outros aspectos recursivos ou não do processo. E tem como resultados do lado direito, por exemplo, o comportamento de níveis de estoque. E aí você pode simular cenários, você pode interromper alguma operação e você pode trabalhar melhor com a questão da ruptura, montar planos de contingência, avaliar onde atuar para minimizar esse processo, enfim. Essa é uma abordagem interessante quando falamos de ruptura da cadeia global. Agora nós vamos passar do nível global para o nível local. E vamos conversar um pouquinho sobre desabastecimento da cadeia de suprimentos no âmbito local. E aí tem um termo bastante utilizado pelo setor chamado last mile. É a última milha, é a entrega na casa da pessoa, é a entrega no armazém lá da esquina. Bom, nós estamos com dois problemas relacionados à logística urbana quando falamos de coronavírus. O primeiro deles tem a ver com a foto de cima que eu coloquei ali, que é o desabastecimento de alguns produtos. Por exemplo, o álcool gel, máscaras, né? São produtos que estão acabando das prateleiras ou aumentando muito o preço, que é uma forma de regular consumo, né? Na gripe espanhola aconteceu o mesmo com Vic Vaporub, que era o produto utilizado por todo mundo para minimizar o problema da gripe espanhola. Bom, nós vamos ter, e já temos, stockouts, faltas de estoque
para esses produtos e alguns outros. É muito interessante que sempre nas pandemias falta papel higiênico. Tem até um trabalho de um psicólogo falando que isso é um problema de crise coletiva. É o imaginário coletivo que traz isso, né? E quando você explica pelo lado racional, é que todas as fábricas do mundo hoje de papel higiênico usam matéria-prima chinesa, que é o descarte de muito papel que a China tem por causa de suas fábricas, e isso vira papel higiênico pelo mundo. Mas é uma coisa do imaginário coletivo, porque tem uma série de outros produtos que isso também está acontecendo, e não existe essa busca. Bom, mas vamos lá. Como é que eu trabalho com stockout? Eu posso trabalhar, eu sugiro trabalhar, com 3 aspectos. O primeiro é aumentar a visibilidade da cadeia. Por quê? Porque se eu sou distribuidor e eu consigo entender o que está acontecendo lá na ponta no meu varejista, eu e meu varejista podemos nos planejar melhor e minimizar um pouco esse efeito do efeito chicote. Que o consumidor ele não está muito preocupado com isso. Se eu preciso de um álcool gel, eu compro 3. Agora isso repercute ao longo da cadeia e uma outra pessoa que precisava de um não tem. A outra coisa é tentar modelar e fazer uma previsão de demanda mais ajustada, semanalmente, quinzenalmente. Por quê? Porque os modelos clássicos de previsão de demanda, eles são anuais, bimensais, trabalham com média móvel, enfim. São modelos pouco sensíveis ao que nós estamos vivendo. Então, mas a tecnologia hoje permite você ver o comportamento de saída de produtos nas caixas do supermercado e fazer alguns modelos mais ajustados ao comportamento vigente. E a terceira coisa é a entrega programada. Se eu sei que eu vou ter stockout e esse não é um produto de necessidade básica imediata, eu posso muito bem tentar trabalhar com o meu cliente para programar a entrega desse produto em uma semana, em um mês, dando garantia de entrega para ele. Isso facilita um pouco e minimiza um pouco os efeitos do stockout. É óbvio que para alguns produtos não dá para fazer isso, né? Porque são de consumo imediato. Mas, por exemplo, produtos de consumo não imediato, eles não precisam eles podem ser entregues com uma programação. Bom, além do stockout, temos uma questão que é a chamada last mile, o desafio das entregas na última milha. Eu coloquei ali embaixo a foto da Fontana di Trevi, que é um lugar muito bonito na Itália, eu gosto muito, e já fui várias vezes. E a maior vontade que eu tinha era tirar uma foto igual que esse senhor tirou. Só que é cruel porque ela só está assim porque a Itália se fechou totalmente. E ela está tentando segurar o que ela não segurou antes. A Itália não tratou com o mesmo empenho que outros países os primeiros indícios do problema. E isso levou a um crescimento muito maior e desenfreado. Bom, aí começam as questões. Aqui vocês têm nessa foto um entregador
seguindo os procedimentos para evitar contágio. Você veja que ele estava de luvas, ele retirou as luvas para entregar o produto para o recebedor, que eu não estou vendo direito na foto, mas eu acho que está de luva também, e ele está de máscara. Né? A questão do delivery é uma das soluções bem interessantes para esse momento. Mas aconteceu uma coisa contraintuitiva. As pessoas achavam que com esse problema de todo mundo ficar em casa, ia crescer muito o delivery. Mas isso não aconteceu, porque os entregadores também têm medo. A Amazon está criando um fundo de apoio para os entregadores, de mais de 25 milhões de dólares, porque eles estão parando de trabalhar, e como eles são receita, só quando faz entrega tem uma receita, eles começam a ter dificuldades. Outra coisa são os stockouts do varejo, que reduzem muito o fluxo de entrega urbana, que não de alimento e outras coisas relacionadas a isso. Bom, uma outra experiência interessante. Bom, aqui no Brasil eu só estou trazendo soluções já existentes no Brasil, tá? Eu particularmente não acho que a gente ganha muito trazendo soluções importadas, e que para nacionalizar tem uma série de problemas em termos de cultura, em termos de performance. Eu acho que o que a gente pode fazer, e o Brasil tem boas soluções, a gente pode ampliar essas soluções. Né? Então, o outro, aqui tem um exemplo, eu não estou fazendo propaganda, né, do Enxuto Drive. São chamados pick-up points. Você pode, pelo celular, fazer uma encomenda de supermercado e pode passar num desses pick-up points, abrir o seu porta-mala, a pessoa põe a caixa com a encomenda ali, você pode nem ter contato. E o cartão de crédito já debita automaticamente. Essa é uma estratégia bem interessante para minimizar o contato físico e você não precisar entrar nos supermercados. Quem tiver agilidade, esse é um negócio que pode ter um bom ganho nesse período agora, dado que a rentabilidade de lojas grandes, magazines e tal, deverá cair bastante, porque as pessoas, pelo menos num período aí de 1 mês, 2 meses, vão evitar a participação. Né? A outra coisa, pede o seu alimento e recebe dentro de um locker. Também sem contato físico pessoal, que é o que a gente tem que evitar no momento para a proliferação do vírus. Né? Esse também é uma oportunidade interessante, não só para alimentos, mas para uma série de entregas. O Brasil já tinha que estar mais difundido esse conceito, lá fora é muito difundido, mas existem algumas restrições por aqui. E, finalmente, uma das coisas que eu acho uma grande oportunidade, porque é o que está chegando em termos de logística no mundo, é a logística por assinatura. Eu coloquei aqui uma foto do serviço que nós já temos no Brasil, bem consolidado, que é na área de vinho. Eu entro numa empresa, não vou falar o nome das empresas, porque tem algumas, uma delas eu participo inclusive, e eu faço uma assinatura, e todo mês eu recebo 3 vinhos, 4 vinhos, 2 vinhos em casa, dentro de um perfil que eu escolho. É bom para mim, que eu tenho o meu estoque renovado, adoro tomar vinho, e é bom para a empresa que consegue fazer um planejamento mais dilatado de demanda. Nos Estados Unidos, os serviços de
de limpeza, de cuidados pessoais, já usa bastante essa estratégia. Então, se eu percebo que o cliente compra regularmente, uma vez por mês, sabão de barba e 3 aparelhos de barbear, eu ofereço para ele fazer uma assinatura e todo mês ele recebe. E ele pode parar de se preocupar com a compra disso. No segmento de fresh foods, principalmente orgânicos, isso também já tem no Brasil algumas empresas que fornecem uma assinatura de verdura, de frutas, em função da sua demanda e da sua procura. Bom, agora nós vamos para um nível mais micro ainda, que seria o do atendimento aos infectados. E eu vou colocar isso dentro da categoria de logística humanitária. Eu sei que alguns autores, eles não usam essa definição, mas eu gosto de pensar na logística humanitária tanto para catástrofes, mas também para problemas endêmicos, né? E no caso, a pandemia, ela está nesse limite, porque enquanto nós não descobrirmos a cura para coronavírus, ela é um potencial candidato a ser um problema endêmico no mundo. Então, quando a gente olha o problema no âmbito do hospital e da estrutura de atendimento aos infectados, tem 3 questões importantes a se considerar. A primeira delas é que é uma logística complexa de atendimento, porque tem o perigo de contaminação, então os procedimentos ficam muito mais delicados para você fazer e também mais custosos. Isso é uma das questões que prejudica. A gente tem um cenário triste de médicos italianos que se contaminam. Tivemos o médico chinês, que foi um exemplo recente aí, que faleceu por causa disso. Bom, o segundo aspecto é a falta de insumos e equipamentos, porque você tem um pico de demanda e a inexistência ainda do remédio de cura. Já fala-se que alguns países já estão próximos a desenvolver, mas por enquanto nós não temos ainda a cura. E o terceiro aspecto, que é o congestionamento do sistema hospitalar. Tá? No início, eu comentei com vocês que eu achava que era um problema, o coronavírus, era um problema mais de logística que afeta a saúde pública do que a saúde pública que afeta na logística. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Do lado direito, o gráfico 12, ele dá a taxa de mortalidade por coronavírus. Os níveis que as outras fizeram, então a taxa está entre 0,8% a 4%. Né? Quando você olha as taxas de causas mortes no mundo, você vai ver que a escala disso está muito próxima de diarreias, de doenças hepáticas, de acidentes de trânsito mundialmente. E está bem distante das grandes taxas de mortandade. Né? Além do mais, nós sabemos que ela depende do perfil das pessoas. Só que o problema é de contaminação. E aí, o que acaba acontecendo? Se eu permito uma grande difusão, se eu faço reuniões públicas, se eu saio apertando a mão de todo mundo, se eu não restringo o contágio,
o meu país vai ter um comportamento parecido com o laranja. E o traço vermelho é a capacidade do sistema hospitalar. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma grande quantidade de pessoas infectadas, demandando o sistema hospitalar, e não vai ter nem equipamentos para tratar, porque é um problema respiratório, precisa de uma série de equipamentos que não existe em abundância, tanto que recentemente a China mandou para a Índia, para a Itália, uma boa quantidade desses equipamentos para auxiliar no tratamento. E também você congestiona as UTIs e as outras instalações que poderiam estar atendendo outros pacientes, estes sim com perigo de mortandade alta. Então o que você tem que fazer? A quarentena, o isolamento, é para baixar da curva laranja para a curva azul. Se vocês olharem, a área da curva laranja é praticamente a mesma da área da curva azul. Ou seja, em média, vai ser o mesmo número de pessoas infectadas. A diferença da curva laranja para a curva azul é que na curva azul ele está mais distribuído no tempo e a curva laranja menos. Vocês devem estar lembrados da distribuição de Weibull, que eu mostrei para vocês. Vejam que a curva laranja é muito igual ao comportamento da azul desse gráfico e a azul do outro gráfico parecida com o comportamento da verde ou da vermelha. E aí, o que chama bastante atenção é, naquele gráfico dos casos de coronavírus, percebam que o Japão começou a taxas maiores, e quando é uma taxa exponencial, vocês viram lá na Itália, a cada dia dobra. A Itália tinha 60 num dia, passou para 120 no outro, passou para 240 no terceiro dia, passou para 480 no quarto dia e no quinto dia atingiu a meta de 1.000. Por quê? Porque está dobrando diariamente. É uma taxa exponencial alta. O que aconteceu? Olhem como está o comportamento da França e da Alemanha e olhem o comportamento do Japão. Esse é um ótimo exemplo do empenho e da cultura japonesa em tratar problemas de catástrofes e tratar problemas de reconstrução do país. Se tem que ficar isolado, vamos ficar isolado. E aí volta que Alemanha e França estão seguindo o caminho da Itália e o Japão, pelo que parece, está conseguindo, é um dos poucos países no mundo que está conseguindo achatar esse processo. Bom, existem técnicas para trabalhar com essa questão e na área de logística e supply chain ela é denominada de World Management. Eu vi que faltou um I no Welding, desculpem. E o que ela trabalha? O setor hoteleiro e o setor aéreo e hospitalar usam muito isso. É um tratamento na demanda. Você tenta agir na demanda, que é isso que está sendo feito, para ver se você consegue ou trazer para os níveis de capacidade da sua oferta, ou de alguma forma não dar uma defasagem tão grande. Então, você tem 3 formas de fazer isso. Uma delas é através de gestão de capacidade. Eu posso aumentar a oferta,
Por exemplo, colocando minha equipe trabalhando 2 turnos, é uma forma rápida de eu conseguir aumentar a capacidade e manter o mesmo nível de demanda. Mas eu posso também tentar achatar a demanda. Como? Política de preço. Todo mundo conhece a política de lawfare das empresas aéreas. Se eu compro com antecedência ou se eu compro um voo que está ocioso, eu pego um valor de tarifa muito menor do que se eu quero ir hoje de manhã para o Rio de Janeiro, eu vou pagar um valor bem maior. Então, quando eu atrelo uma política de preço a uma gestão de capacidade, os hotéis, principalmente, e as companhias aéreas usam muito isso. Não é o caso, porque nós estamos com um problema de saúde pública. É um problema coletivo. E, finalmente, mudar a duração do processo. Porque nós estamos falando de um processo dinâmico. Então, porque 40 dias naquele leito, ela está impossibilitando uma série de outros pacientes de participar de utilizar esse leito. Então, se eu reduzo o tempo de permanência, é o que tem um conceito aí usado também, do chamado Hospital Day, né? Que também trabalha com essa questão. Você passa o dia no hospital. Você chega de manhã, faz a sua operação, fim da tarde você sai. É muito mais saudável, com muito menos probabilidades de infecção e coisas desse tipo. E também aí quando você não consegue, por exemplo, no caso dessas empresas, você tem o chamado overbooking, que no caso hospitalar é muito cruel, porque nós temos um desbalanceamento de demanda. Tá? Temos um excelente sistema público de saúde, acho que um dos melhores do mundo. O SUS, com 44% da capacidade instalada, atende 75% da população brasileira. Vocês têm uma ideia. Só que, com sobrecarga agora, não vai conseguir atender todo mundo. E no caso do setor privado, aí existem custos e uma série de coisas que inviabilizam. Inclusive, eu acho que o coronavírus é uma boa instrumento para percebermos o quão egoístas e individualistas são algumas pessoas. Porque é um problema coletivo. Se eu sou jovem, se eu pegar, eu não vou ter problema nenhum. Mas eu vou passar para o meu avô. E aí pode ser um problema sério. Mas, retomando, nós estamos chegando na hora de conversa. Eu tinha me planejado para 1 hora de conversa. Eu sou sincero, eu não abri aí o chat, porque eu estou aprendendo ainda, está meio difícil. Então eu não consegui responder, mas eu vou olhar agora nesse momento, e aí eu posso dar um oi para a Lilian, um oi para a Damares. Obrigado por vocês estarem prestigiando aqui. E também atender algumas demandas. A primeira delas é referências. Tá? Sobre coronavírus, eu acho que está dando uma exaustão de conteúdos e tal. Se você já está no setor, você já está recebendo os pré-releases que precisa. As empresas de logística, de supply chain, de companhias de navegação, elas fazem pré-releases diários, dando a sinalização e tal. Eu tenho alguns amigos que inclusive são muito gentis, quero agradecer aqui em público, que me mandam esses press releases e tal, para a gente ir tentando mapear
Eu não falo os nomes porque existe um problema de sigilo aí que eu tenho que garantir. Mas vamos lá. As duas técnicas mais diferentes que eu apresentei aqui para vocês foi, novamente, faltou o I do Yield Management e o System Dynamics, onde eu coloquei os dois livros clássicos e coloquei duas teses, uma dissertação de mestrado da Janaína, que trabalha com essa coisa da gestão da demanda, e uma tese de doutorado do Lars Sanches, que usa os modelos de System Dynamics. Na verdade, os dois utilizam esses métodos que estão disponíveis em softwares de simulação e que rapidamente conseguem fazer. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço muito a atenção e espero que tenha conseguido transmitir um pouco o porquê que eu acho que nós temos que olhar com muito cuidado para as questões logística e supply chain, e nós, profissionais do setor, temos condições de contribuir para a nossa comunidade, não só para a nossa empresa, para melhorarmos um pouco esse processo e sobreviver a mais essa situação. Torço que as autoridades tomem as atitudes e a consciência necessária para enfrentar tal situação e que individualmente cada um faça a sua contribuição. Eu gostei desse processo de living, como a Unicamp agora até dia 12 de abril ela vai estar fechada para minimizar essa questão do contágio. Nós temos muita gente do exterior e temos muita gente que passa pela área hospitalar, e isso dá uma propagação que nós queremos evitar. Mas eu gostei, pretendo fazer outras lives, e depois, quem puder, me dá feedbacks de como eu posso melhorar isso. Só comentando, não sei se vocês conhecem, o Laut tem 3 mascotes, na verdade 4. São os 4 macaquinhos. Se naquele ditado oriental você tem 3 macaquinhos e deve ficar calado, não escutar e não ver certas coisas, para aprender você tem que fazer o contrário. Você deve escutar bastante, você deve perguntar bastante e olhar tudo que você puder. E tem o 4º macaquinho, que alguns brincam que o 4º macaquinho fica olhando no celular, né? Eu já costumo dizer que o 4º macaquinho não para, é um curioso. Ele fica andando pelo mundo e ele fica olhando as coisas. Porque aprender é assim. Pessoal, aqui embaixo vocês têm o site do laboratório, vocês estão no canal do Laut. Como toda live, peço que, se puderem, dão uma curtida e se inscrevam no canal. Pretendo estar de volta em breve. Muito obrigado a todos.